Este vídeo tem fins acadêmicos e tem a supervisão do professor e mestre Jander Valente. A equipe é composta pelos alunos Matheus, Rodrigo, Douglas e Renato, do curso de Sistema de Informação. Hoje em dia, há mais coisas conectadas à internet do que pessoas no mundo. Em um futuro próximo, quase tudo que você possa imaginar vai estar conectado. Com a evolução da internet, estamos prestes a mudar a maneira de como trabalhamos, vivemos, jogamos e aprendemos. Vivemos em um mundo dominado pela tecnologia, seja ela analógica ou digital. Todos nós usamos os mais variados objetos no nosso dia a dia, seja ele telefone celular, automóveis e laptops. Uma das tecnologias promissoras como porta de entrada para a internet das coisas é a RFID. Em inglês, Radio Frequency Identification. Em português, identificação por radiofrequência. Estamos à beira de uma nova era da computação, que irá transformar radicalmente nossas comunidades, empresas e esferas pessoais. Há uma década atrás, Mark Weiser desenvolveu uma visão de ubiquidade tecnológica do futuro, a que o aumento da disponibilidade de poder de processamento seria acompanhado pela diminuição, ou seja, a visibilidade. As primeiras formas de informação ubíqua e de redes de comunicação são evidentes no uso generalizado de telefones móveis. Segundo o relatório da União Internacional de Telecomunicações, o número de celulares em uso no mundo passou de 7 bilhões em 2015. Os mesmos tornaram-se parte integrante e íntima da vida cotidiana de muitas pessoas. O conceito e funcionamento da internet das coisas é muito simples. Basta ver um dispositivo de localização e comunicação de identificação por radiofrequência num objeto qualquer e o dispositivo envia e recebe mensagens do objeto. A comunicação é efetuada por redes wireless que enviam e recebem informações pelo dispositivo de identificação por radiofrequência através das APIs, Application Programming Interface, ou interface de programação de aplicativos, que possibilitam a interação com os objetos. O crescimento da internet é um processo ininterrupto. O próximo passo importante neste percurso será sua transformação progressiva de uma rede de computadores interligados numa rede de objetos, desde livros, automóveis, eletrodomésticos e alimentos, criando assim a internet das coisas. Estes objetos terão seus próprios endereços de IP, protocolo de internet. Para entender um pouco mais sobre tudo isso, é necessário voltar um pouco no passado. Computação ubíqua. A ubiquidade é a propriedade daquilo que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja, algo onipresente. Assim, a computação ubíqua significa a presença dos computadores em todos os lugares, de maneira que, embora muito destes equipamentos estejam disponíveis no ambiente físico, sejam efetivamente invisíveis para seus usuários. Ou seja, não residam como equipamento de mesa ou portáteis, mas estejam embutidos no ambiente em que vivemos. O objetivo maior da computação ubíqua é tornar o uso dos computadores tão simples, comum e corriqueiro, que as pessoas nem percebam sua presença, mesmo quando os utilizam, tal como aconteceu com outras tecnologias, como a escrita e a eletricidade, absolutamente incorporada em nossas vidas. Para Mark, a evolução da computação pervasiva certamente acontecerá. A computação estará incorporada nas coisas, não em computadores. Em tese, a integração de computadores ao ambiente permitiria que as pessoas se deslocassem, trabalhassem ou interagissem com tais sistemas mais naturalmente do que hoje, ou seja, transparentemente. Então, o termo computação ubíqua se refere aos métodos de melhoria do uso do computador, tornando muitos desses dispositivos no ambiente físico, mas de maneira que seja efetivamente invisível para o usuário. Além disso, deve possibilitar que os dispositivos detectem alterações em seus ambientes, adaptando-se automaticamente e atuando conforme tais mudanças, considerando também as preferências ou necessidades dos usuários. A história da computação. Vive-se atualmente em um mundo completamente dominado pela tecnologia, mais especificamente o computador. Anos atrás eram poucas as pessoas que tinham o luxo de ter um computador em casa. Ao contrário de hoje, raros são as pessoas que não têm
ou nunca tiveram acesso ao mesmo. Isso se deve aos benefícios que a tecnologia nos oferece, tanto no lado profissional como doméstico. Hoje exercemos desde simples tarefas escolares como até mesmo compras e pagamentos através do mesmo, sem falar que para muitos é utilizado como uma terapia, através de jogos. Existe que desde os tempos de 5500 a.C. já existia o computador, surpreendendo várias pessoas que acreditavam que o mesmo era uma tecnologia recente. A primeira geração de computadores modernos tinha como principal característica o uso de válvulas eletrônicas, possuindo dimensões enormes. Eles utilizavam quilômetros de fios, chegando a atingir temperaturas muito elevadas, o que frequentemente causava problemas de funcionamento. Normalmente, todos os programas eram escritos diretamente na linguagem de máquinas. Existiram várias máquinas dessa época, contudo, o ENIAC foi a mais famosa de todas. Imagine se sua geladeira avisasse quando vazasse, ou até alertasse quanto à validade de alguns produtos contidos em seu interior. Ou imagine ainda que seu despertador calculasse a hora exata de te acordar para algum compromisso, tendo em vista a distância que irá levar para chegar até este, combinado com a previsão do tempo no dia desse compromisso. No futuro, um pequeno dispositivo conectado à internet instalado no seu carro poderá estar atento às condições atmosféricas e, usando sofisticados sensores, prever uma colisão, alertando antes que aconteça ou até acionando os freios. Esse é apenas um dos milhares de exemplos de transformação que, até pouco tempo, era tratado como coisa do futuro, a internet das coisas. Agora vamos entender um pouco sobre miniaturização e nanotecnologia. O estudo da nanotecnologia compreende o desenvolvimento e construção de estruturas a partir de partículas subatômicas. A nanotecnologia é apontada por alguns como algo novo na ciência. Contudo, durante os últimos 30 anos, é importante salientar que inúmeras pesquisas ao redor do mundo caminhavam em direção à miniaturização de materiais, elementos, objetos, sistemas eletrônicos, nanopartículas, sistemas nanoparticulados, com o intuito de reduzir espaço e aumentar o poder de processamento. Para o público em geral, o conceito de miniaturização foi explorado no cinema no filme Viagem Fantástica, de 1996, baseado no livro de Isaac Asimov, sendo um dos primeiros a abordar os conceitos que a eletrônica estava tendendo a caminhar. A internet das coisas gerando economia. Um estudo elaborado pela Cisco aponta ainda que a internet das coisas poderá gerar para os governos no mundo todo ganhos superiores a 4 trilhões em até 2022. Considerando economias de custos e novas receitas, na estimativa dos maiores ganhos potenciais por país, o Brasil aparece no nono lugar, com um potencial estimado em 70 bilhões até 2022. As bases para a aceleração da aplicação em massa desse conceito, que proporcionará inúmeras oportunidades para a economia e a sociedade brasileira, está no conjunto de fatores como dispositivos eletrônicos mais rápidos, eficientes, menores e baratos, redes ubíquas de telecomunicações e sistemas avançados de armazenamento e processamento de dados. Trata-se de uma tendência que irá muito além do universo tradicional de TIs, com um impacto em quase todos os setores da economia. Algumas aplicações terão profundo impacto na produtividade das empresas. Ao mesmo tempo, serviços poderão ser melhorados de forma significativa. Carros, eletrodomésticos, máquinas agrícolas, monitores cardíacos, entre outras dezenas de bilhões de dispositivos estarão ligados à internet ou a redes dedicadas, colhendo dados, gerando informações e permitindo a comunicação inteligente e mesmo autônoma entre dispositivos. Diversas aplicações podem ser usadas como exemplo: correção do nível de irrigação de colheitas, direcionamento dos aerogeradores de função das condições climáticas, acompanhamento e atuação sobre possíveis problemas de saúde, localização de vagas no estacionamento para carros ou automação da reposição de estoque. A Lei de Moore. Em 1965, Gordon Moore, cofundador da Intel,
publicou um artigo constatando que a miniaturização vinha permitindo dobrar o número de transistores em circuitos integrados a cada ano, enquanto o custo permanecia constante. Uma tendência que deveria se manter por pelo menos 10 anos. Em 1975, precisamente 10 anos depois, ele atualizou a previsão, profetizando que o número passaria a dobrar a cada 24 meses, cunhando a célebre Lei de Moore. Na época, ninguém poderia prever que em 2010 estaríamos usando PCs com processadores Core i7 e modos de memória DDR3 em Dual Channel. Mas a previsão continua surpreendentemente apurada, acertando quase em cheio a cada nova geração. Em outras palavras, a Lei de Moore tem se mantido precisa, pois ela é uma fórmula simples que cria um ciclo previsível de upgrades. Todo mundo gosta de um pouco de previsibilidade. Empresas precisam planejar upgrades, fabricantes precisam planejar os próximos lançamentos, e assim por diante. E o ciclo de 24 meses oferece exatamente isso. Há de se ouvir que tais números são absolutamente estrondosos e nos leva à pergunta: se a informática continuar a evoluir nesse ritmo, onde iremos parar? Realidades como os filmes Eu, o Robô ou O Homem Bicentenário serão o futuro da humanidade? Qual a sua opinião sobre isso?